Olá, pessoal. 16 de fevereiro de 2024, estamos iniciando o Lucas Gil Podcast, um programa aqui que visa trazer variedades, conversar com pessoas da nossa cidade, trazendo fatos, políticos, fatos sociais, fatos comunitários, importantes para a gente debater com a nossa comunidade. Vamos estreitar laços tanto com os convidados que aqui estão, quanto com a nossa comunidade caxiense. E hoje, iniciando esse nosso programa, trago dois convidados muito especiais. O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Ângelo de Domênico, obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite. E também o nosso querido amigo Valdir Fernandes Walter, presidente da União das Associações de Bairros. Nós gostaríamos de fazer aqui um bate-papo, conversar, trazer esses fatos relevantes aqui da nossa comunidade. E eu que sou oriundo do movimento comunitário, como nosso primeiro programa, não podia deixar de trazer o nosso guerreiro aqui das associações de bairros, o Valdir Walter, e também o nosso querido prefeito Adiló. Então eu gostaria, nesse início de conversa, da gente poder, antes da gente entrar, prefeito e Valdir, nos fatos aqui da cidade, nas polêmicas, nas demandas da nossa cidade, eu gostaria que vocês falassem para nós também e falassem um pouco de vocês, Falassem antes do político Adiló, antes do prefeito Adiló. Quem é o Adiló de Domênico? De onde que veio? É de Caxias, não é? Veio para cá? Como que iniciou a sua vida aqui em Caxias, também? E depois o Valdir também, vai falar um pouco para nós da sua vida. Então, prefeito, muito obrigado. Ok, obrigado pelo convite. Bom dia a todos, Quem nos acompanha através da X-Play. Cumprimentos ao vereador Lucas, cumprimentos ao Valdir Walter, presidente da UAB. O Adiló é um gaúcho criado no oeste catarinense. Na verdade, eu nasci no interior de Passo Fundo, no distrito de Marau. À época, Marau não era município ainda, em 1952. E com 3 anos, meu pai fez parte de uma leva de gaúchos que foram colonizar o oeste catarinense, numa área onde já havia sido contemplada pelos teutos russos, logo após a Primeira Guerra Mundial, com essa distribuição de terras, com um valor bem subsidiado pelo governo de Santa Catarina, mas eles não aguentaram o clima. Ali no inverno era uma neblina fechada, o sol costumava aparecer às 2 horas da tarde. No verão era um calor infernal. E aí com 3 anos meu pai se mudou para lá justamente por uma oportunidade de terras assim bem interessante, com financiamento a longo prazo por parte da colonizadora, que era uma cooperativa do governo de Santa Catarina. E assim muitos gaúchos se estabeleceram naquela região. E lá eu me criei até os 17 anos, estudando em Riqueza e Mondaí, que é o município Porto, por onde a grande maioria dos gaúchos que acessaram o oeste catarinense e o oeste do Paraná, naquela época da forte imigração. Muitos foram para Santa Catarina, cruzaram e continuaram subindo para Mato Grosso. O gaúcho foi indo, atravessou, saiu fora do país, inclusive, E com 17 anos, buscando uma oportunidade de trabalho e estudo, eu vim para Caxias. Veja que a gente lá no interior era muito mais importante trabalhar do que estudar. Tanto que eu completei a 8ª série, que era o ginásio da época, com 17 anos. E eu vim para Caxias, portando apenas a certidão de nascimento e muita esperança de encontrar aqui uma oportunidade de trabalho, que foi o que aconteceu. Durante 46 anos eu fui comerciante, trabalhei os primeiros 6 meses na Madesat e depois nós começamos a trabalhar por conta no ramo de alimentos e trabalhei uma vida inteira como operador logístico, trazendo para Caxias. Eu distribuí uma marca de biscoito e massa muito tradicional aqui durante 27 anos. Depois eu introduzi os mercados aqui da cidade. O leite longa-vida de caixinha em 93, 94, que foi quando a gente conseguiu o patrocínio para a Juventude, que é meu clube do coração,
quem nasce lá ou se cria no interior de Santa Catarina, ou é gremista ou é colorado. Lá na época não se torcia para os clubes. Os times, né, do Aí quando eu interior. vim para Caxias, eu adotei o Juventude, me associando em 1976. E é meu clube do coração, mas eu acho que eu nunca torci tanto por um clube como torci o ano passado para que o Caxias subisse. Para nossa cidade é Nossa cidade é importante. importante, né? Os dois estarem Leva o em nome da competições. cidade, tanto a Ser Caxias quanto o Caxias Basquete. E o Juventude, então agora na Série A também. Eu tenho certeza que vai ajudar muito. Olha, Festa da Uva e o futebol são as grandes bandeiras que levam o nome de Caxias para as outras cidade, comunidades, né? Claro que a nossa pujança da indústria, da agricultura, tudo isso é importante. Mas como nome da cidade, para os lugares mais distantes, quem está levando é o futebol, por incrível que pareça. É isso aí. Então a gente tem que dar força. Eu digo, eu sou gremista de coração, mas torço aqui para o Juventude, torço pelo Caxias, os times do interior também, que tenham êxito, né, nas competições e consigam levar e trazer, né, bons jogos aqui para a nossa cidade também. Depois eu fiz faculdade, eu fiz contabilidade no Carmo, depois fiz faculdade de economia, fiz especialização de marketing na segunda turma da Fundação Getúlio Vargas, que funciona aqui mesmo, no prédio, nesse prédio. né? Em 1989. E na faculdade eu me envolvi com um grupo de jovens que fazia política estudantil, do qual eu já era amigo pessoal do Sartori, que é um político que eu admiro e que a exemplo dele, do Mansueto, a gente sempre teve uma amizade muito próxima. E acabei me envolvendo com o grupo que era do jovem Sartori à época, que se elegeu vereador, depois deputado. Depois deputado e foi indo, né? E que tem uma carreira invejável na política, né? Então esse é o Adiló. E aí acabei me envolvendo por conta disso. O ingresso na política foi natural, né, prefeito? Eu presidi o Conselho de Administração da Codeca de 89 a 97, onde introduzimos a coleta seletiva em Caxias. Depois, em 2004, o Sartori me convidou para assumir a direção da Codeca. E aí tu não sai mais fora dessa roda, né? Acabei em 2012 concorrendo a vereador, 2016 de novo, e 2020 colocando o nome à disposição aí da comunidade junto com na época, minha colega vereadora Paula Iores, que hoje é nossa vice. Então essa, de forma assim bem resumida, é a trajetória do jovem que um dia chegou com uma malinha tentando a sorte numa cidade grande. Caxias na época tinha, sei lá, 70, 80 mil habitantes, não muito mais do que isso, mas para nós que vínhamos lá do interior, eu me recordo que quando largava o Colégio Cristóvão de Mendonça, para mim aquilo era uma multidão de gente que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Sim, né? Cristóvão devia ter na época mais de 3 mil alunos. Né? E a população de muitos municípiozinhos, né, menores aí, né? Eu ficava encantado com aquilo. Imagina um jovem vindo lá do interior e coisa. Num colégio grande, numa cidade grande, né? Mas Caxias é acolhedora, né? Ela recebe bem. E quem quer vir aqui com vontade, com força de vontade para trabalhar, tem oportunidade. E Caxias dá essa oportunidade. Não é à toa que é a cidade que tem o símbolo dos imigrantes aí, né? Mas quem vem como migrante também tem essa oportunidade. E acolheu muita gente. Ela tem uma coisa boa, tá no DNA do caxiense, porque essa cidade se formou com muitos migrantes e imigrantes. Ela tem esse sentimento do acolher. Isso mesmo. Veja que em 2022 nós recebemos exatos 50 nacionalidades diferentes. Olha quanta gente de fora está aqui. 2023... E não falam português, né? Que estão aqui interagindo conosco. 1.300 crianças na rede pública hoje sendo ensinado o português para depois poder... E eu não tenho o número exato, até eu teria que ver com a irmã ali do CAM, que fazem um trabalho magnífico de acolhimento, mas deve ter chegado próximo de 50 porque a última vez que eu falei já estava em mais de 30 nacionalidades e devia ser lá pelo mês de agosto. Isso aí. Valdir Walter, nosso querido amigo da UAB, um grande guerreiro aí das comunidades. Fala um pouco de ti, Valdir. Da onde que tu veio? Tu não é de Caxias, né?
Não. Bom dia a todos e todas. Eu sou natural de Campo Belo do Sul, Santa Catarina, também. Olha só. Até os 18 anos, sem passar quartel, porque a gente sabe que a dificuldade até não passar o quartel para arrumar trabalho é complicado. Aí cada vez mais difícil. Então, me alistei, fui, não queria mesmo me servir, já saí fora e já peguei minha malinha e vambora. Na verdade, não era nem para mim ter vindo para o Rio Grande do Sul. Meu destino era Florianópolis. Chego na rodoviária de Lages, a minha prima que mora aqui faz uns 30, 40 anos, mais acho. E ela me encheu os sacos. Vamos para Caxias. Não vou. Ela, não, vamos, fica uns 3 meses lá, se tu não gostar, daí vai embora. Beleza. E nesses 3 meses faz 37 anos que estou em Caxias aí. É isso aí, né? A gente vem e começa a acostumar, até porque o clima de Caxias, a única diferença que tem, que na época ele era um clima úmido, e Campo Belo do Sul não, era um clima seco. Ele era frio, que é próximo a São Joaquim, Sim. só que era um frio seco. Então foi a diferença que eu encontrei aqui. Mas, graças a Deus, depois a gente se adaptou e estamos aí em Caxias do Sul já praticamente quase aos 40 anos de caminhada em Caxias. E claro, a gente casou, fez família e tudo, mas no casamento a gente comprou um terreno era irregular na época, porque o pessoal, naquele tempo, abria os loteamentos e, infelizmente, vendia para a galera, pegava o dinheiro e sumia do mapa. Esse era um grande problema, né? E aí fui morar no Jardim Oriental, depois de casado. Chegando lá, 20 dias depois, aparece um povo lá em casa, lá pedindo se queria fazer parte da Associação de Moradores. Não sabia nem o que era a Associação de Moradores. Presidia o grupo de jovens Judá, aqui do Universitário, mas a Associação de Moradores eu não tinha conhecimento nenhum. Eu disse para os caras, não tenho conhecimento e tal. Ela disse, não, mas entra para ajudar nós. Eram, acho que 20 famílias que moravam naquela época no Jardim Oriental. Entrei lá e fiquei exatamente dentro da associação 24 anos. Olha aí, cara. Ali a gente começou a vida comunitária. Então, entender o que é entender um pouquinho o movimento. que é. A gente construiu o Jardim Oriental, porque o Jardim Oriental não tinha nada naquele tempo, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada, vezes nada. O nosso ônibus mais próximo que chegava era 3 quilômetros, que era o Nossa Senhora das Graças. Ali a gente tinha que ir a pé para o Jardim Oriental. Então foi uma caminhada assim dura, uma caminhada que a gente aprendeu. Por isso que hoje a gente luta muito pela regularização de Caxias do Sul. Não só a regularização, mas também para melhoria dentro dos loteamentos, dentro dos bairros, que a gente sabe que a dificuldade é muito grande. A gente vem de uma grande dificuldade e a gente não quer que as pessoas passem essa grande dificuldade que a gente passou. Então isso é uma trajetória do movimento comunitário. E depois vim para a UAB já com resistência também, porque na época que eu ingressei na UAB eu não queria participar da UAB. Mas a pressão foi tão grande que eu fui o tesoureiro da UAB. Meu primeiro ingresso na UAB foi ser tesoureiro. Parte da diretoria. Parte da diretoria, né? Tesouraria e tal. E depois já passei a vice-presidente e hoje já fazem exatamente, agora nessa gestão, 12 anos que sou presidente da entidade UAB. Mas eu sempre costumo dizer que a UAB é uma universidade ambulante que tu aprende na dor, porque aqui a gente sabe que as pessoas te ligam já sabendo que precisam de ajuda. Não é no fictício, realmente, tem que ter a gente ir atrás e ver o que a pessoa precisa. Então, isso aqui é um aprendizado que ninguém vai te ensinar, tu vai ter que aprender no dia a dia. Para nós, o movimento comunitário é extremamente importante. Eu sempre costumo dizer e brincar com as pessoas que a gente vai para uma cidade onde não existe ou não tem um movimento comunitário tão envolvido como Caxias, a gente já vê a diferença da cidade. É uma cidade largada, uma cidade que não tem uma limpeza, não tem o básico na cidade. E Caxias do Sul, a gente reclama, mas é uma reclamação saudável porque a gente quer melhoria. A cidade, eu sempre digo para a galera,
a cidade que a gente mora, o bairro que a gente mora, nós temos que preservar ele e cada vez melhorar mais. Porque onde eu moro, eu não quero ver meu bairro sujo, eu não quero ver meu bairro escuro, eu não quero ver meu bairro cheio de buraco. Então, o que a gente faz? A gente reclama aonde tem que reclamar. A gente pede o trabalho aonde a gente tem que ir pedir o trabalho. Mas não, muitas vezes a gente sabe que o pessoal exagera, principalmente em ano eleitoral, porque cada partido quer puxar para um lado e a gente sabe que o movimento comunitário tem muitas pessoas que são envolvidas em partidos e aí veio aquela guerra. Mas isso é uma das coisas que a gente tem que ir administrando devagarzinho para que não aconteça isso. Então, isso é um pouquinho da trajetória do movimento comunitário que a gente tem aí hoje a gente já diz que já está na veia. E eu sempre digo para o pessoal que às vezes a gente funde uma associação e eu costumo dizer, o movimento comunitário, se tu gostar dele, é que nem cachaça, entrou na veia e tu não sai mais. Não sai mais, né? E é isso aí. E é isso aí, Valdir. O Valdir colocou uma questão de comprar o terreno lá no Jardim Oriental. Esta é a razão de nós estarmos lutando junto, alinhado com a UAB na regularização fundiária, porque a gente passou por isso. O Valdir comprou 3 quilômetros longe do último ponto de ônibus. Eu comprei o meu primeiro terreninho lá no São Caetano, quando eu fui ver para construir, era um banhado. O pessoal pescava mussum. Olha ali. Em 72. Como mudou a paisagem da cidade, era né? Mudou. Lavoura de trigo. Tinha tinha plantação de uva, tinha um monte de coisa. E aí consegui, daquele terreno, emendando mais um pouco, trocar por uma casinha que depois acabei negociando com o falecido Alcione Ramos. Vereador. Foi vereador. Então essa é a dificuldade. Tu não tem... Quem está começando a vida não consegue comprar um terreno, muitas vezes, no centro. No centro da cidade, né? E por isso que a gente tem hoje esse esforço, estamos alinhados com a mesma mentalidade da UAB, de regularizar para dar dignidade a essas pessoas, porque elas ajudaram a construir essa Caxias que a gente tanto se orgulha, né? Com seu sacrifício, com suor, construíram aquele patrimôniozinho deles, mas não tem o título. Às vezes ainda um contrato de gaveta depois de 10, 20, 30... Até 50. 54 anos entregamos um título agora. E esse tema da regularização fundiária, que é, vamos dizer assim, uma das bandeiras da União de Bairros, né? Teve, vamos dizer assim, uma atenção especial no governo Odiló. A gente vê que Caxias carecia muito, né, de políticas que tangem a regularização fundiária, que antes era relegada ou era tratado assim, não como o assunto principal. E hoje a gente está vendo, né, uma das metas do governo e até mesmo das políticas adotadas, tanto pela Secretaria de Urbanismo, mas esse é um trabalho multissetorial, né, prefeito? Que a gente vê não é só a Secretaria de Urbanismo que tem que resolver o AUAB, mas tem toda a parte cartorial também que tem que estar junto, o próprio Ministério Público, Judiciário, registradores, então não é um trabalho de uma secretaria. E nisso nós temos alinhado muito bem, porque só quem passou por essas dificuldades para entender. Então, às vezes eu levo umas pauladas do pessoal que vocês estão ajudando, legalizando uma invasão. E aí eu pergunto para a pessoa, o terreno está aí consolidado, a rua muitas vezes calçada com toda a infraestrutura já, e a pessoa não tem o seu título, não está pagando imposto, que é o caso lá do loteamento Vitória. Né? E aí eu pergunto para a pessoa, o que tu ganha se nós não legalizar? Aí a pessoa não... Então eu vou te dizer o que tu ganha. Nós legalizando, vai ter mais alguém pagando imposto para ajudar a cidade, a melhorar o serviço da cidade. Não é evidente, então a gente não pode ter esse pensamento, às vezes, tanto quanto mesquinho, né? Dizer, mas vai estar ajudando, vai estar gerando impostos, vai estar regularizando a cidade. E nós temos um percentual alto, né, Valdir? Esse final de semana passado eu fui convidado para participar de uma reunião num bairro, num loteamento irregular. Sinceramente, eu saí de lá chorando, porque ali correu aquele filme dentro do Jardim Oriental. Porque eles estão longe de tudo. E o problema, olha só, o problema deles hoje é água. Mais ou menos 400 famílias. Olha aí. Prometi para a galera, assim que voltar a gente já faz uma reunião. Liguei para o diretor do SAMAI,
Liguei, não, mandei uma mensagem, ele me disse, não, quarta-feira às 15 horas eu recebo vocês. Era ali, já estamos alinhando. Porque a água é vida, a água é tudo. Dignidade, tudo. Então, e as pessoas com todas as casas fechadas, o pó é intenso, é grande. Então, também já foi instaurada a REURB lá, se Deus quiser, logo já começa a melhorar a situação daquele povo, mas a gente sai chorando porque vê a situação daquele povo. É um povo que comprou uma terra irregular, e a gente sabe que a malandragem de Caxias é muito grande. Hoje não, mas no passado a gente sabe que o maior grileiro de terras, de terreno de Caxias do Sul foi prefeitura. A gente sabe, conheço. Quando ocuparam o Monte Carmelo, uns 3 meses depois, porque na frente do Jardim Oriental tem um mato muito lindo, e é um mato nativo. E nós costumávamos, de 15 em 15 dias, a gente dar uma volta embaixo do mato para ver como é que estava a situação, porque a gente sabe que a galera vai e invade mesmo. Estava todo piqueteado. E os piquetes eram da onde mesmo? Dentro da secretaria. Então, isso é uma das coisas que a gente denuncia. Uma outra questão é que, às vezes, se confunde regularização fundiária com situações de o pessoal de baixa renda e tudo mais. Isso não interfere na classe social, né? Não. Até porque nós temos grandes, às vezes, condomínios ou grandes chácaras que estão irregulares. Só né? ver a linha 40, anos e anos lutaram, não conseguiram regularizar um condomínio. Nós já regularizamos 4 e tem vários em andamento. Então, essa é a mentalidade. Depois de 40 anos, efetivamente, se começou a regularização em Caxias. Por quê? Porque a gente se uniu todo mundo, inclusive com o Poder Legislativo, aprovamos uma lei moderna, que hoje Caxias está sendo referência para vários municípios. Outros municípios, né? Mas a coragem política da gente tomar essa decisão, vamos regularizar. Porque, senão, tu não avança. E o que é... A cidade ganha tendo 1/3 da sua população sem o título de propriedade. A linha 40 até me surpreendi, porque eu acompanho sempre a entrega de títulos. Pô, as pessoas que tiveram o poder na mão para fazer uma regularização desse tamanho, desse nível, desse vulto, eu acho que não tiveram a capacidade ou não tiveram a coragem de fazer. Nosso ex-governador estava lá recebendo o título. Olha aí. Então, a gente fica surpreso. A gente vê, né? Porque eram grandes chácaras, né? Exato. Grandes propriedades que hoje tu vai ver, tem várias residências lá, né? Foi loteado, enfim, está mais precisa da regularização. Mas aí a gente entra num outro tema importante, né, prefeito, que é a questão ambiental. Né? Porque aí está envolvendo o meio ambiente, às vezes é uma área, sei lá, de captação, ou uma área, né, que precisa ter uma grande movimentação de terra, que precisa também as autorizações ambientais, enfim, o meio ambiente de Caxias está trabalhando bastante. Mas nessas questões eu até parabenizo todos os nossos governantes, porque tem governantes que têm coragem de fazer o trabalho, sabe que é da grande necessidade. Porque a gente teve aqui perimetral um governador, nós tivemos aqui a água e viaduto, que teve um outro governador, tivemos agora a regularização fundiária, que também foi muito corajoso, e eu espero que o próximo prefeito, o dar continuidade a esse aqui, que a terceira perimetral está pedindo socorro. Vamos começar essa terceira perimetral. A gente sabe que ela é extensa, vai ter muita questão ambiental, mas Caxias do Sul precisa dessa terceira perimetral. Não temos mais como esperar. Essa questão da terceira perimetral, o Valdir levanta, é muito oportuno. Agora, quando da liberação do loteamento Samuara, já fez parte da negociação, além de todo o lago e o entorno lá que foi cedido para a prefeitura como compensação ambiental, porque esse loteamento ele estava aprovado já há mais de 60 anos. Né? Mas nós conseguimos, numa negociação, receber todo o lago do Samuara e uma faixa de 100 metros ao redor para a prefeitura, e mais 60 metros margeando os 2 ou 3 córregos que fazem parte do lago. E também, Valdir, veio uma área próxima, agora não me lembro se é 8 ou 10 mil metros quadrados, enfim, ou até um pouco mais,
ali na RS 122 para fazer o retorno, a alça, o viaduto, onde começa a terceira perimetral. Então essa também fez parte da negociação. Então já estamos trabalhando em cima, o projeto é um projeto audacioso, vai levar grande, seguramente algumas administrações, mas é que nem o Valdir diz, o passo mais importante de uma marcha sempre é o primeiro. Se não acontecer esse, não... E falando nisso, prefeito, eu vejo que no seu governo foi trazido temas assim espinhosos, temas assim bem polêmicos, né, na sua administração. E o senhor, com muita coragem, tratou temas que às vezes estavam sendo deixado de lado. Essa questão da regularização fundiária é um deles, né? Claro, cada prefeito que passou agiu da sua forma, no seu momento. Mas essa questão assim tão fortemente agindo com as entidades, com a União de Bairros, com o Ministério Público, com o Serviço Cartorário de trazer a regularização fundiária. Mas também tem outros temas que foram também, vamos dizer, impactantes, né? Que sempre a gente discute na questão do ônus político, né? É um assunto espinhoso, às vezes a gente não quer, mas a sua administração foi marcada por questões, tanto a questão do meio ambiente, agora uma série de novidades, né? Centro de Bem-Estar Animal, algo que estava, vamos dizer assim, há muito tempo sendo discutido, mas também a questão da própria reforma, né, vamos dizer assim, previdenciária do município, que gerou também muitos debates na Câmara de Vereadores, mas eu gostaria que o senhor falasse para a população também da importância de se ter a coragem de se enfrentar um tema polêmico como esse. Quando nós fomos eleitos, eu e a Paula, e a gente se organizou, o nosso plano de governo foi um plano muito pé no chão. Não sabíamos... e estreamos o primeiro mandato que o Tribunal de Contas exige a prestação de conta do plano de governo. Que bom que a gente fez um plano pé no chão. Tá tendo que prestar conta e sendo fiscalizado pelo Tribunal de Contas. E justamente acompanhado com metas, né? E aí... de início, de meio, de fim. O que a gente combinou com a vice Paula, independente de dividendos políticos ou não, nós vamos fazer aquilo que tem que ser feito, recolocar Caxias nos eixos. Nós tivemos um período muito sério, muito triste, que botou Caxias para trás há alguns anos, né? Que vocês do movimento comunitário, tenho certeza que tem... Lembramos bem. Tristes lembranças. Não queremos lembrar, mas isso não. Mas e a gente continua enfrentando problemas da irresponsabilidade. Então, isso é muito perigoso. Quando se vê pessoas... que tem solução para tudo, que tem facilidade para resolver tudo, muito cuidado, que isso é perigoso. Os temas são complexos, né? Os temas são complexos, precisa muita paciência. Pra a gente tem que resolver. Tem que abafar ofensas pessoais, críticas, desgaste político, mas eu entendo que a gente tem que fazer aquilo que é melhor para a cidade e aquilo que vai ser lembrado com benefício para toda a população no futuro. A gente não tem que se preocupar com aplausos no momento. Tem que se preocupar de não ser lembrado como nós estamos lembrando hoje, uma triste administração que derrubou Caxias, que trouxe prejuízos imensuráveis. Eu recebi a Codeca quebrada em 2005, agora nós recebemos ela 2 vezes quebrada, mas muito, né, se arrastando, e isso é uma coisa que estamos pagando um preço. E a retomada ela não é rápida, né? Não, e até porque as dificuldades financeiras do município nós herdamos, ninguém merece. Mas com calma, com serenidade, nós estamos recolocando Caxias nos trilhos, no eixo, baixando impostos pela primeira vez em 130 anos. Isso foi uma atitude realmente louvável, prefeito, porque a ideia mais fácil sempre é tu aumenta impostos e vai, né, fazendo frente às despesas que o município tem. Mas também ter a coragem de propor algo que vai diminuir impostos, mas também com isso é uma jogada inteligente que tu aumenta a tua arrecadação também. O difícil foi convencer internamente os técnicos dessa minha ideia e encontrar rubrica para colocar como renúncia de receita,
Mas a resposta está aí, tanto que nós fizemos para um lote de alguns itens, o resultado foi tão positivo que eles mesmos, técnicos, me apresentaram uma lista de 30 e poucas atividades que a Câmara de Vereadores acabou aprovando recentemente. E isso começa a dar resultado, tanto que o PIB brasileiro cresceu 3,1% em 2023, a economia de Caxias cresceu 4,6%, e a prestação de serviço, que foi aonde nós mais atacamos, porque era o segmento mais impactado pela pandemia, onde as pessoas estavam passando sérias dificuldades, os artistas, a cultura, o pessoal de casas de evento, de esportiva e tal, enfim, praticamente quebraram durante a pandemia. Então a gente teve que estender a mão. E esse segmento deu uma resposta tão positiva com a redução de impostos que ele cresceu 20,6%. Olha só, 20,6% de crescimento. Turismo, né? O pessoal impacta critica. Fico muito várias triste áreas. de ver pessoas, tu não tem que destinar recursos para a festa da uva. Eu trabalhei na colônia, ninguém colhe sem plantar. Ninguém colhe. Primeira coisa, o Valdir deve ter trabalhado também, né? Até os 18 anos. Então, se tu não dá um aporte, se tu não ajuda a organizar a festa da uva, nós já passamos 6 milhões, sendo que 5 vieram da negociação da Folha, então foi 1 milhão apenas, na realidade, né, do recurso livre. E a previsão é que injete na economia de Caxias, durante esses 15 dias, 250 milhões. Os hotéis estão praticamente lotados. 250 milhões, prefeito. Então a gente está falando não é lucro, é incremento. Incremento. Então veja bem a questão, e isso foi uma posição que eu defendi na Câmara, justamente porque tu afeta todas as áreas. A gente não pode ter um pensamento de vai estar dando dinheiro para a festa da uva como se estivesse dando no bolso da pessoa lá. Não, tu está investindo na cidade, tu está vendendo a imagem da como cidade. Como é que a região das Hortências cresceu o turismo, né, Valdir? O turismo, né? Apostando e fazendo... sendo indutor de desenvolvimento. O rodeio de Vacaria, que é a Copa do Mundo dos Rodeios, a prefeitura colocou 15 milhões ou 12 milhões. Mas todas as prefeituras, prefeito, em diversos municípios, quer na festa lá da Bergamota, na festa do Kive, na festa do Morango, em todas as festas, a prefeitura ela investe. Né? Porque isso retorna, como o prefeito falou, olha aí, é 250 milhões e volta para a cidade. A gente está falando do turismo, do cara que vai no restaurante, né? Do cara que vai no hotel, o cara que pega o Uber, que pega o táxi, que pega os aplicativos, que usa a cidade, né, que consome os produtos da nossa cidade. O turismo e a cultura, mas principalmente o turismo, né, o nosso secretário, o Daneluz, está fazendo um belo trabalho. Trouxe de volta, nós ajudamos, evidentemente, tivemos a participação decisiva do empresário Daniel Randão, que nos aproximou do dono da CVC, e a gente conseguiu retomar a CVC em Caxias depois de 20 anos. Olha que ela só, tinha abandonado. Isso é uma grande... Gente, isso não aparece imediato, mas isso começa a dar um efeito. Por que o turismo caiu? Quando essa empresa ela não foi bem tratada, saiu da abandonou, abraçou a região das Hortências, olha o que eles são e olha onde nós... Mas nós estamos colocando o pacote turístico Caxias do Sul na prateleira da CVC. Isso aí, nós temos que colocar e vender a nossa cidade, né? Então essas coisas não aparecem de imediato, mas o número é importante, porque contra estatística não tem argumento, não tem discurso. No momento que a economia cresce 4,6%, o comércio cresceu 0,6%, a indústria decaiu um pouquinho em função do grande período de chuva. Nós aqui produzimos muito implemento para máquinas agrícolas e foi um ano desastroso para a agricultura aqui no sul do país, né? Com essas chuvas todas que impactaram. Então a economia deu uma pequena recaída e foi justamente o serviço que engloba a cultura, o lazer, o turismo que puxou 20,6%. Gente, isso eu não me recordo de um outro período que o serviço tenha crescido tanto, né? Prefeito, como é importante a gente falar bem da nossa cidade, né? Eu estava vendo agora recentemente as reportagens sobre o carnaval na Bahia, sobre outros
outros estados, outras cidades. E como o pessoal fala bem da sua cidade, né? O pessoal, tu já viu um baiano falando mal de carnaval da Bahia, falando mal da Bahia? Eles não falam, eles vendem, venha pra Bahia, a gente, né? O carnaval é o melhor. Eles vendem as festas deles. Fazem festa bonita, atraem turistas, né? Tá sempre sendo visitado. Um baita estado com uma cultura, né? Então, eu acho que a gente não tem que fazer tendel, a gente tem que, né, falar bem da cidade, né, falar coisas boas. E o prefeito agora, lembrando um episódio recente da nossa história, Valdir, que atrasou aí a administração, mas também impactou em muito o movimento comunitário. Eu falo de uma administração que foi até cassada, né, mas... E eu me recordo que eu estava à frente do departamento jurídico da UAB, a gente enfrentou sérios problemas, né, quando... vamos dizer assim, a prefeitura, os gestores públicos não caminham de mãos dadas com as entidades e as forças vivas da comunidade. E a União de Bairros, ela é uma entidade que ela é parceira do município. Ela traz as demandas para o município. Claro que tem os embates naturais, as cobranças, e o povo caxiense é um povo exigente, né? Ele quer serviços bem prestados, quer o serviço e o atendimento, mas, Valdir, a gente passou um perrengue naquela época, né? Isso é errado. Eu me lembro que foram muitas ações que nós entramos, inclusive contra a prefeitura, com interditos proibitórios, e nós fizemos a defesa de todos os bairros aqui, os centros comunitários, onde a prefeitura queria retirar, né, vamos dizer assim, os centros comunitários e a própria sede da UAB. Os clubes de mães... né, as associações, as escolas de samba, os movimentos populares da cidade, queria se retirar para se fazer, não disse o que queria fazer, né? Mas nós ingressamos com muitas ações. Eu me lembro que eu, à frente do departamento jurídico, a gente lutou junto com os presidentes de bairro, com o Valdir, e eu queria que tu falasse um pouco disso, Valdir. E cumprimentar o UAB, que completou 60 anos. 60 anos. Né? Até tem um livro que foi recentemente lançado, mas falar um pouquinho daquele momento que foi o que era e o que é hoje. É um momento muito triste que a gente lembra, porque a gente nunca tinha passado por uma situação tão calamitosa como foi a administração desastrosa aí de Caxias do Sul, que a gente nem gosta de mencionar o nome do ex-prefeito, porque a gente passou tão errado que a gente ficou com aquela marca na cabeça aí, então a gente já procura não pronunciar. Mas foi uma era muito difícil, muito complicada, porque já para começar ele já não quis receber nem sequer o movimento comunitário. Na verdade, ele não quis receber nenhuma das entidades sociais de Caxias do Sul. Os clubes de mães, as senhorinhas de cabelinho branco, ele queria tirar dos espaços onde elas tinham esses espaços, que a gente teve que intervir, a gente teve que entrar na justiça. Os apicultores tiveram esse revés também, que eles queriam tomar também a sede que tinha sido construída por construída, né? E negociada com a prefeitura. Então, olha só o nível que chegou. Feira do agricultor. Feira do agricultor. Tudo isso foi afetado na época. E o que mais... Até a praça não dava para ser usada. Então, tem coisas que não tem explicação. O que mais nos indignou mesmo foi a perda de um dos centros comunitários, que nós não tivemos nem sequer a oportunidade de fazer a defesa desse centro comunitário. Valdir, aqui eu queria abrir um parênteses aqui nessa questão. Você está falando especificamente do Vila Romana. Vila Romana. Lá né, na região do Risso. Do Risso. O que acontece? Ali naquele momento, nós já havíamos entrado com várias ações de interditos proibitórios, o que impossibilitou a prefeitura de fazer qualquer menção de retomada nos imóveis. E nós garantimos na justiça isso. Contudo, no Vila Romana, naquela época a prefeitura apresentou a intenção de construir uma UBS, um hospital naquela área. Existiam outras áreas que estavam disponíveis, mas eles brigaram por aquela área que era o centro comunitário que foi erguido pela comunidade. E o que acontece? Eles acabaram entrando com uma reintegração de posse, né, junto com essa demanda. E tinha uma liminar naquele processo lá, que foi revogada, e foi dada uma liminar para o município autorizando a reintegração de posse. Contudo, a UAB tinha o tempo da defesa para apresentar a defesa. Tinha 15 dias para apresentar a defesa. No dia seguinte, eles foram lá e derrubaram o centro comunitário.
Ou seja, não deram nem respeitar o tempo da justiça. Ou seja, aquela questão perdeu o objeto dela, que era justamente o centro comunitário. Então, na realidade, dá para se dizer que a UAB não perdeu nenhum centro. Aquilo foi tomado de forma arbitrária, né, que foi derrubado aquele centro comunitário. Mas nenhum outro centro comunitário foi demolido, nenhuma escola de samba, nenhuma clube de mães foi, porque de forma imediata a UAB interviu, né, fazendo essa defesa que foi, olha, se não fosse isso, Valdir, nós não teríamos mais centros comunitários aqui na cidade. Mas foi assim uma experiência que a gente teve e, portanto, a gente teve algumas precauções depois disso, já ingressando também com documentações, já para que outros governos não venham e não entendam o que é o movimento comunitário. Porque o movimento comunitário, quer queira, quer não, é um braço muito forte da prefeitura, porque eu sempre costumo dizer, a prefeitura não tem pernas para administrar uma cidade desse tamanho. São mais de 200 associações. Mais de 200 associações de bairro. Isso. E estoura um cano de água, queima uma lâmpada, a prefeitura não tem condições de ir lá ver se estourou o cano, se vê se queimou a lâmpada. Quem faz é a Associação de Moradores. Então, isso é muito importante, a organização das associações. E para isso, eu defendo que cada bairro tivesse um centro comunitário para fazer suas atividades. Os centros comunitários é utilizado por todo mundo, é pela prefeitura. Muitas vezes os centros comunitários são utilizados também para um velório, que às vezes a pessoa não tem condições de pagar um velório. A gente sabe que não é tão barato, ele é um pouco salgado para a pessoa que não tem nada. Então a pessoa já vai conseguir... Mas também festas comunitárias, mostras, enfim, campanha de vacinação. Tudo dentro do centro comunitário. Aulas de dança. Ele é um espaço muito plural. Muito plural. Então isso a gente defende e muito, porque tem centros comunitários. Eu acho que 70% dos centros comunitários, quem construiu foi a comunidade. Foi a comunidade. Tem alguns aí que foi a prefeitura que fez, mas alguns. Agora o restante não, era fim de semana, sábado e domingo a galera trabalhando. E como foi as igrejas também, as igrejas de Caxias do Sul, muitas delas também foi a comunidade que ergueu. Então isso vem trazer que as comunidades, elas são muito... integrada uma a outra. E sempre, quando nós construímos no Jardim Oriental, teve pessoas de outros bairros que foram nos ajudar a construir tanto o centro comunitário quanto a igreja. O centro comunitário, a gente comprou uma casa velha lá no Arroio do Ouro, foi lá, desmanchou, trouxe ela para cima e está lá o centro comunitário. Foi dessa forma que a gente fez. Então, o fim de semana, que era para a gente descansar, o que a gente fazia? Construía para a comunidade ter um acesso melhor, fazer uma capoeira, fazer uma aula de dança, tudo essas coisinhas. O centro comunitário é extremamente importante. Ele dá dignidade para a comunidade, porque passa a ser um fórum, um local ali da comunidade poder conversar, poder fazer suas reuniões, poder reivindicar, né? Muitas vezes um bairro mais distante ele não vai vir, ele pode usar a Câmara de Vereadores aqui. Exatamente. Mas o cara não vai ser lá da Zona Norte para vir aqui fazer uma reunião. Se ele tem um centro comunitário lá no Santa Fé, lá no Canyon, lá no Belo Horizonte, lá no Centenário, ele vai poder utilizar aquele espaço. Eu já vi em vários bairros, porque eu ando muito na cidade, o Clube de Mães fazer o brick, né, das roupas, com valor simbólico, tudo organizadinho, bonito, faz a seleção. Então a pessoa mais humilde, ela vai lá, escolhe a roupa. Aliás, pessoas que trabalham conosco ali na prefeitura, eu vi elas elogiar a qualidade das roupas e o capricho que elas fazem. São costureiras, exímias costureiras, elas fazem cobertores, elas fazem edredons, elas fazem roupas. A comunidade tem esse lado de fazer essa... É um elo de ligação com a comunidade. É um espaço democrático, um espaço plural, né? Que bom que seria interessante que todas as comunidades tivessem seu centro comunitário. Mas assim, claro, não é todo bairro que tem o seu centro comunitário, mas, né, tá aí a luta dos presidentes, né, de fazer. E nessa questão de bairros, a gente, claro, cada ano que se passa é um ano diferente. Então, a gente está trazendo os loteamentos para bairro, porque hoje Caxias do Sul, quer queira, quer não, muito pouca gente sabe quantos bairros tem em Caxias do Sul.
Tem 13. Não, bairro em Caxias do Sul, nós temos exatamente 77 bairros. 77 o resto são loteamentos. Sim, eles englobam, né? Como era o Santa Catarina há pouco tempo, englobava Reolão, Vale Verde. Tudo. Que hoje são bairros. Santa Lúcia, Coabe, lá embaixo Reolão, né? Agora foi desdobrado, então Santa Lúcia se tornou bairro, né? O Reolão se tornou bairro também. Que daí eles têm o seu CEP próprio, facilita, porque eu mesmo me recordo de ter mandado correspondência para o Vale Verde, Reolão, e voltar por problema no CEP, porque tudo caía como bairro Santa Catarina, né? Não que tivesse errado, mas eles não tinham uma organização. Exato. Aliás, a regularização fundiária tem muito disso, que vai organizando a vida do bairro, né? Exatamente. Prefeito, nós temos uma cidade imensa, nós temos assuntos aqui para vários podcasts, né? Mas a gente estava pensando em falar alguns deles, né? Mas eu gostaria de cumprimentá-lo pelo trabalho que está fazendo. Já cumprimento pela Festa da Uva, que iniciou ontem, com uma bela apresentação, um desfile emocionante na Sinimbu, né, que remonta toda a história da nossa cidade, né? Então, cumprimentos, né, pela Festa da Uva, mais uma Festa da Uva, a 34ª edição, e aqui o cumprimento também a toda a comissão da Festa da Uva, o trio de soberanas, todas as embaixatrizes que estão divulgando nossa festa. E agora, a partir de hoje, né, a festa já aberta ao público, então, né, ontem foram as autoridades, né, governador do estado, vários ministros aqui presentes, deputados também presentes, valorizando, né, e enaltecendo a nossa festa. Então, esses cumprimentos, mas a gente tem muita coisa para falar, né? A gente pode ter um outro programa também, a gente falar das PPPs que estão iniciando, do Centro de Bem-Estar Animal, falar sobre a saúde aqui de Caxias do Sul. Tem muito assunto para a gente conversar, em uma hora a gente não consegue. Mas aqui gostaria também de agradecer o Valdir Walter, agradecer a X-Play TV por disponibilizar também este espaço para a gente poder se aproximar com a comunidade. Assim a gente vai se conhecendo, vai debatendo, né, vai mostrando para as pessoas o que realmente é feito, né, sem olhando no olho, mas assim sem nenhum tipo de fake news, nenhum tipo de tratar o assunto de forma simplória, de forma democrática, de forma republicana. Vamos conversando e mostrando os assuntos aqui, não só da Câmara de Vereadores, mas de Caxias do Sul, da nossa comunidade. Então, agradecer a presença de todos, né, de vocês, e sempre são convidados, né, sempre trabalhando em conjunto em prol da nossa cidade, Caxias do Sul. Obrigado, prefeito, para suas saudações finais e Valdir Walter também. Obrigado, vereador Lucas, obrigado, Valdir Walter, pela parceria aí, de estarmos juntos aí nesse programa. E, de fato, convidar a todos, não percam, Festa da Uva está linda, o desfile emocionante, cumprimentar a nossa corte e também as embaixatrizes, que elas estavam todas, as 12, né? E elas têm trabalhado muito bem em prova. Olha que grupo entrosado esse, né? Elas estão realmente, não só o trio de soberanos, mas todas estão muito entrosadas. Muito querida, né? Umas meninas lindas. Eu disse para elas, eu não queria ser jurado esse ano aqui, quando eu tinha a escolha, né? Foi uma parada difícil. Uma parada difícil. E elas estão demonstrando isso na prática, se envolvendo, ajudando, divulgando a festa. E agora começou a festa, fica toda a comunidade convidada. E dizer das parcerias, nós vamos tratar um outro momento, mas notadamente a questão da iluminação. Nós tivemos um estoque de 4.000 lâmpadas, o Valdir é testemunha, porque nos bairros tem muita reclamação, mas foram 7 meses de chuva excessiva. Nós estamos aí com 8 equipes, substituindo já por LED, aquelas que estão queimadas. As melhorias começam mesmo na segunda quinzena de março, só que o tempo não ajuda. Olha, hoje, por exemplo, tem 8 equipes paradas, não pode trabalhar nesse segmento com chuva. Mas é importante a gente até esclarecer para a população que vão ser mais de 50 mil pontos, né, de iluminação. Uma iluminação de qualidade, não é aquela luz amarela, fraca, vai ser vai melhorar notando, inclusive a segurança. Já estão notando, porque onde a gente troca, por que não troca toda a rua? Porque ela chama atenção, é muito diferente, né? Então, um pouquinho de paciência. Nesse primeiro momento as que estão, né, queimadas, que estão, mas, né, depois vai ser toda a cidade
substituída. Valdir, nós temos uma representante comunitária no trio de soberanos, né? Que orgulho para nossa cidade e para nossa UAB, né? É isso. É a primeira vez, né? A gente se sente muito orgulhoso porque a gente sempre batalhava para que a UAB participasse também da corte da Festa da Uva. E dessa vez aí a gente teve essa oportunidade, claro, a gente sabe que tem mais meninas ali dentro também que representam o movimento comunitário. Então, para nós é extremamente importante. Mas eu quero deixar aqui também, agradecer também esse espaço, um espaço extremamente importante, porque Caxias do Sul a gente tem que começar a abrir mais o leque, a dar mais informação para as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas perguntam para a gente coisas assim que muitas vezes os nossos políticos vão lá e colocam na cabeça das pessoas que não, isso aqui não pode acontecer. Mas a coisa já está acontecendo. Então, essas informações que nós traz aqui, não só aqui, em outros veículos de comunicação, é extremamente importante. Nós alimentando as nossas comunidades para os malandros não chegar lá no bairro e começar a colocar, dizer, não, isso não vai acontecer e tal. E muitas vezes as pessoas me dizem, não, isso já está acontecendo. Então, a malandragem está solta aí, né? Principalmente em ano eleitoral. Em ano eleitoral, os caras vão lá e vendem a alma pro diabo. Só que depois não entregam, né? Então, isso é um problema bem sério, bem grave, e a gente não quer enfrentar outros problemas aí que a gente já enfrentou no passado. Caxias não merece, né? Aventuras, né? Precisa de gente comprometida, gente séria, que quer o bem da cidade. Exatamente. Né? Que não fica espalhando fake news aí, só inventando história, mas é que a gente possa né, eleger sempre pessoas comprometidas, claro, com a nossa cidade. E eu sempre digo, cara, qualquer problema que tu tenha lá no bairro, procura a UAB, procura o presidente do bairro, procura o prefeito, procura os vereadores, mas não faz o que a gente vê aí muitas vezes, as pessoas fazendo terrorismo onde não existe. Ou terra arrasada, né? Exatamente. Dizer que tudo é ruim, a cidade é muito boa. O que mais me machuca é ver as pessoas falar mal de uma cidade que nem Caxias. Isso aí não... Não se faz, né? Não. Caxias não merece isso. Até porque eu fui vendedor a vida inteira. E a gente, quando tu quer vender o teu produto, tem que falar bem dele, ver as qualidades, ver o lado bom. Isso não significa que a gente tenha que esconder as falhas, não. A cobrança, a crítica procedente, fundamentada, ela é bem-vinda, nos ajuda. O ruim é quando se busca mostrar apenas o copo meio vazio, né? E esquece de mostrar o meio cheio, né? Então, vamos lá. Vamos em frente, Tem né? muita gente boa na cidade, a grande maioria, mas a grande maioria esmagadora do caxiense adora e gosta dessa cidade. A gente tem que falar bem da nossa cidade, falar bem das nossas coisas, enaltecer sempre, né, e elogiar aquilo. A gente pode criticar, prefeito, mas a crítica ela tem que vir acompanhada também, né, do comentário. Olha, eu não concordo com isso, por isso. Deveria ser assim, assado, no meu ponto de vista. E não pessoalizar as questões, né? A gente pode estar até em campos de lutas diferentes, mas de forma republicana a gente entende, não pessoalizar as questões, né? E a crítica ela sempre tem que vir acompanhada, né, de uma dica, de uma construção, né? E não simplesmente fazer terra arrasada das nossas coisas, da nossa cidade. Vamos em frente. Muito obrigado pela presença. Na próxima vamos trazer o trio de soberanas também aqui para a gente conversar, que é Festa da Uva agora. Caxias está em festa. Obrigado pela presença. E aqui eu quero reafirmar o meu compromisso com a comunidade caxiense, né, com o movimento comunitário, com as entidades, né, dizer que a nossa cidade é uma cidade muito boa, uma cidade pujante, né, uma indústria forte, e nós estamos aí para trabalhar pela nossa cidade, pela nossa comunidade. Vamos em frente, obrigado pela X-Play TV, por disponibilizar todo esse estúdio também. E no próximo episódio vamos trazer aí também mais variedades, mais pessoas para a gente conhecer e aproximar, estreitar laços com a nossa comunidade. Um grande abraço a todos.